Olá amiga ou amigo, é bom estar contigo a cada semana para juntos estudarmos lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através do canal YouTube ou página de Facebook 2 Minutos com Ele. Faz gosto no nosso canal e partilha o link desta lição com os teus amigos ou faz simplesmente partilhar na tua página pessoal do Facebook. Assim estarás a ser um portador de luz. Chegamos ao final desta lição sobre o livro de Isaías. A última lição é o renascer do planeta Terra. Terminámos a lição da semana passada falando sobre a esperança que há para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus e que aceitam a vontade de Deus. Esses viverão eternamente no lugar de Jesus, ao lado de Jesus, o lugar que Jesus prometeu que iria preparar, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta semana iremos falar um pouco mais sobre aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Iremos falar sobre a promessa desse lugar especial preparado por Deus para toda a humanidade. O texto base da nossa lição vem no verso 17 do capítulo 65 de Isaías e diz assim: Eu, Senhor, vou criar um céu novo e uma terra nova, de modo que não pensareis mais no passado, nem vos preocupareis com coisas de outrora. Esta semana iremos ver os últimos 2 capítulos de Isaías, o capítulo 65 e 66. Estes 2 capítulos contêm mais ou menos a mesma ideia. Por um lado, o chamado aos povos que não são israelitas, aqueles a quem os israelitas chamavam de gentios, e a sua entrega ao Senhor. E por outro lado, a rejeição do Senhor por parte dos israelitas. Conforme temos visto ao longo deste trimestre, e isso percorre toda a Bíblia, Israel foi chamado como um povo especial. A descendência de Abraão tinha como missão mostrar Deus ao mundo. Ao invés disso, eles afastaram-se de Deus e não cumpriram a sua missão. Muito pelo contrário, conforme eu dizia a semana passada, tornaram-se oponentes à missão de Jesus, acabando por ser aqueles que levaram Jesus à morte. Temos visto ao longo do livro de Isaías todo este afastamento de Israel de fazer a vontade de Deus e as consequências desse seu ato. Deus retirou a sua proteção e eles acabaram por ser dominados pelas nações estrangeiras que estavam à sua volta. Primeiro, o Reino do Norte, Israel, e posteriormente, já depois da morte de Isaías, o Reino de Judá ou o Reino do Sul, que acabou por ser dominado por Babilônia. No início do capítulo 65, Isaías mostra até que ponto este povo tinha chegado. São muitos os versículos que mostram como eles rejeitaram completamente a vontade de Deus. O versículo 2 do capítulo 65 diz: Estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde que andava por maus caminhos, seguindo apenas os seus planos pessoais. Este texto resume bem aquilo que aconteceu. Eles tinham sido chamados, Deus estendeu a sua mão para fazer a vontade de Deus e assim mostrar Deus, mas fizeram a sua própria vontade e acabaram mostrando aquilo que pode acontecer a todas as pessoas que não fazem a vontade de Deus, fazendo unicamente a sua própria vontade. O versículo 5 é a continuação dessa rejeição por parte deste povo. Diz assim, no versículo 5, dizem a quem deles se aproxima: Cuidado, não te aproximes de mim por causa da minha santidade. Estas práticas deixam-me a arder em cólera como o fogo que arde continuamente. Uma expressão dura da parte de Deus. Esta parte final, estas práticas deixam-me a arder como o fogo que arde continuamente. Deus fica indignado com esta atitude deste povo. Apesar de tudo, o verso 9 realça que nem todos eram assim, pois haveria uma semente, uma pequena parte que continuaria a fazer a vontade de Deus. Darei descendentes a Jacó, diz o texto, e de Judá sairá o possuidor das minhas montanhas. Aquele que eu escolhi serão os seus proprietários, os meus fiéis habitarão lá. Para esses, Deus
tem preparado algo muito especial. Quando olhamos para o que se passa ao nosso redor, hoje, o que é que nós vemos? Parece que as pessoas se sentem rebaixadas ao aceitarem fazer a vontade de Deus. Parece que só quando fazem a sua própria vontade, não importando as consequências, é que mostram a sua inteira liberdade. A verdadeira grandeza está em reconhecer que a opinião de outra pessoa é melhor que a nossa. Por isso Jesus realçou a felicidade ou a bem-aventurança que é ser humilde. Neste caso, o sinal de humildade é reconhecer que a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Os israelitas foram cegos e nós podemos ser ainda mais cegos ao não ver isso e as consequências disso. Os versos 17 a 25 do capítulo 65 e os versos 18 a 23 do capítulo 66 trazem uma mensagem de grande esperança para todos os povos. Eu convido-te a que possas lê-los depois. Embora a referência imediata seja para os israelitas que irão sofrer o exílio e posterior regresso, ela é uma mensagem escatológica, ou seja, uma mensagem para o final dos tempos para nós hoje. Os versos 17 a 19 dizem assim, o verso 17 que nós já vimos antes diz assim: Eu, o Senhor, vou criar um novo céu e uma nova terra, de modo que não pensareis mais no passado, nem vos preocupareis por coisas de outrora. O versículo 18, alegrem-se e rejubilem por aquilo que eu vou criar. Vou criar uma Jerusalém cheia de entusiasmo e um povo cheio de alegria. E o 19, eu mesmo me entusiasmo com esta Jerusalém e me alegro com este povo, e não se hão de ouvir mais nem choros, nem gritos. Espetacular! Os versos 20 a 25 fazem então a descrição da vida nesta nova Jerusalém. Depois, os versos 22 e 23 do capítulo 66 dizem assim: Os vossos descendentes e o vosso nome existirão sempre na minha presença, tal como o novo céu e a nova terra que eu vou criar. É o Senhor quem o afirma. Desta maneira, de cada mês e de cada sábado, todos virão inclinar-se diante de mim, diz o Senhor. Conseguimos nós imaginar tudo isto? Consegues tu imaginar isto? No sábado em que começámos a ver esta lição, em que eu preparei esta lição, eu apresentei na minha igreja uma mensagem baseada numa iniciativa do Fórum Económico Mundial, lançada em junho do ano passado, intitulada The Great Reset, ou seja, o grande reinício. A proposta deste grupo político-económico é de um novo mundo, um mundo reiniciado, tendo em conta aspectos como a economia, uma melhor distribuição da riqueza, alterações climáticas, a ecologia, entre outros. Como se isto fosse suficiente. Mas estes versos dos capítulos 65 e 66 de Isaías, aliados aos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, falam-nos de um verdadeiro grande reinício. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Os planos feitos pelos seres humanos, por maiores e melhores que sejam as suas intenções, são feitos por homens, pecadores e sujeitos ao pecado, como diz Paulo, escrevendo a Timóteo, homens egoístas, gananciosos, pretensiosos, blasfemos. Todos esses planos estão fadados a falhar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que os planos que Deus tem para nós são planos de paz. Planos elaborados tendo como base o amor, um amor altruísta, não egoísta. Esses são planos confiáveis. Mas para lá chegar, Deus conta contigo e comigo. Deus escolheu Israel e eles falharam. Mas o capítulo 66 de Isaías diz que haveria quem faria esse trabalho. Vê o que diz o verso 19. Colocarei no meio delas um sinal,
Enviarei os que forem salvos aos povos de Tarsis, de Pul, da Etiópia e da Líbia, especialistas do arco, de Tubal, da Grécia e das ilhas longínquas, onde nunca se ouviu falar de mim e nunca se viu a minha glória. Eles revelarão a minha glória a estas nações. Fantástico! Uma previsão para o futuro. Do mesmo modo que houve alguém que cumpriu e que fez chegar esta mensagem até mim e até ti, Deus pede que cada um de nós que recebeu esta luz a leve aos outros também. Sim, temos uma esperança que está muito além das esperanças humanas. Acreditamos numa paz eterna. Acreditamos numa terra renovada onde não existirá mais qualquer tipo de sofrimento, onde não existirá qualquer semelhança com o pecado. Viveremos permanentemente na presença de Deus, conforme diz o verso 23 do capítulo 66. Desta maneira, de cada mês e de cada sábado, todos virão inclinar-se diante de mim, diz o Senhor. Todos os meses, todos os sábados. Não será uma vez por mês ou uma vez a cada semana. Diz que de um mês ao outro, ou seja, 30 dias, 7 dias por semana, nós estaremos lá. Queres lá estar? Eu quero lá estar. Foi assim que eu terminei a semana passada, é assim que eu desejo terminar esta lição sobre o livro de Isaías. Deus deu-nos uma mensagem tremenda através deste profeta. Deus deu uma mensagem de esperança através deste profeta. Muitas repreensões, é certo, para eles e para nós, mas uma mensagem de esperança para cada um de nós. Aceita essa mensagem de esperança e deseja de todo o coração estar ao lado de Deus nesse lugar especial que Jesus foi preparar para cada um de nós. Obrigado, querido Pai, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por estas mensagens. Obrigado por esta esperança. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar um novo trimestre para a semana e nós iremos falar sobre um outro assunto. Iremos falar sobre esta promessa que nós temos vindo a falar de um pouquinho, mas iremos explorar mais esta promessa feita por Deus a Abraão, feita por Deus lá no Jardim do Éden, reforçada a Abraão e reforçada ao longo de toda a Sagrada Escritura. Vamos juntos estudar um pouco mais a cada semana da Palavra de Deus.